Olá, boa tarde. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais um trecho aí, pessoal, do diálogo da live aí, né? Dos secretários do Bolsa Família, falando, respondendo aí para vocês, tirando as dúvidas. Pessoal, esse diálogo aconteceu, né? Todos os meses eles fazem um diálogo aí, uma discussão sobre o programa Bolsa Família, tirando dúvidas, falando sobre o programa, né, as regras, critérios, condicionalidades, certo? Então todos os meses tem uma live dessa, um diálogo desse. Às vezes você pode achar parecido com o anterior que teve, né, o mês anterior, mas não é. Os assuntos, tá? Eles tiram outras dúvidas, falam aí sobre o mês atual. Essa live aí, esse diálogo, fala sobre novembro e o mês de dezembro. Então o pessoal comentou, teve um comentário aí que o pessoal disse que é antigo esse vídeo. Não é antigo não. Dia 28 de novembro foi o dia deste diálogo, desta live, certo, pessoal? Então é assunto novo, dúvidas novas que está sendo respondida aí, certo? Esse aqui agora vamos falar sobre a regra de proteção. Entenda como funciona a regra de proteção. Muita gente tem dúvidas sobre a regra de proteção, aquela regra que reduz aí o valor pela metade, caso a família tenha um aumento na renda e ultrapasse os R$ 218. Então, essa família entra na regra de proteção, começa a receber o valor pela metade. E muita gente não entende como é que funciona. Então, aqui nesse trecho, vocês vão tirar dúvida em relação à regra de proteção. Outra coisa que eu quero falar aqui antes de começar, pessoal, vocês que querem saber aí sobre o seu benefício do mês de dezembro, já podem consultar, certo? Ligando no MDS 121, chat, Telegram, WhatsApp, lá no grupo nosso do Telegram, que falta você ir até lá o grupo nosso. Lá o pessoal tá postando os prints lá das conversas e lá mostrando o pessoal benefício liberado. Aí a galera tá ligando, vocês, vou deixar aqui na tela para vocês verem um aí. Olha só esse aqui, pessoal, tá? Então, o benefício encontra-se liberado. Liberado indica que o benefício está disponível e a família poderá sacar a partir do dia 12, quer dizer, aqui ao final do NIS 2. Pessoal, aqui é pelo chat. Vocês estão vendo a imagem aí? Aí é pelo chat. Então, o chat parece que é a melhor opção para vocês entrarem e ter aí informação sobre o seu benefício mês de dezembro. O link está aqui abaixo do vídeo. Peço também a vocês que se inscrevam no nosso canal, nos ajudem. Presentei o canal aí em dezembro, final de ano, só com a sua inscrição aí, não custa nada, um segundinho só, clicou aí abaixo do vídeo, inscrever-se e pronto, valeu? Vamos lá para o assunto aí relacionado à regra de proteção. Entenda como é que funciona a regra de proteção. Valeu? Isso aí, muito obrigado. Nós temos a pergunta da Márcia Alves da Costa, de Americano do Brasil, no estado de Goiás, onde ela traz para a gente uma pergunta sobre o tempo máximo de permanência de um cidadão no Bolsa Família. Existe esse tempo máximo? Márcia, obrigada pela sua pergunta. A gente não tem um tempo máximo que uma família pode ficar no programa, né? O que a gente tem, que a gente não pode confundir, é a regra de proteção. Eu vou até aproveitar aqui e projetar para que todos nós possamos gravar esse regramento. A regra de proteção, ela é uma regra especial que garante a continuidade do acompanhamento de famílias que ainda não têm uma renda firme, um processo de autonomia financeira muito consistente ainda está em formação disso. Então, essas famílias são as famílias atendidas pela regra de proteção. São famílias que não têm mais uma renda por pessoa da família de 200, né, de até R$ 218, que é critério para entrar no Bolsa Família, mas elas são famílias que ainda não passaram de meio salário mínimo por pessoa da família. Então, ela ainda continua num processo de vulnerabilidade que precisa ser acompanhado. Então, ao longo de 2 anos, esta família que tem renda per capita abaixo de meio salário mínimo, ela vai permanecer no Bolsa Família, recebendo os benefícios do Bolsa e sendo acompanhadas nessas perspectivas que a diretora Eutália trouxe, né, do acompanhamento da saúde e da educação, tão essenciais para que a gente possa transpor esses desafios da superação da desigualdade e da pobreza. Essa família que está em regra de proteção, ela tem um prazo.
ela pode ficar por até 2 anos. Mas eu vou até emendar aqui na pergunta de uma outra pessoa que perguntou o seguinte, a Karine de Fortaleza, do Ceará, perguntou, essa regra de proteção é de até 2 anos ou é por 2 anos? É por até 2 anos, Karine. Então, por que é por até 2 anos? Porque o processo de revisão da continuidade do pagamento do Bolsa Família ele acontece todo mês. Então, todo mês o programa identifica se a família tem critérios para estar no programa. Então, a gente está vendo que a regra de proteção permite que uma família, mesmo que ela supere a renda de R$ 218, ela continue. Mas se ela superar, por exemplo, em um determinado mês, meio salário mínimo, ela não vai continuar. Né? Esses 2 anos, eles não são, não é por 2 anos, por até 2 anos. Então, mensalmente, o governo federal faz essa revisão da elegibilidade desse pagamento. Tá? Então, seguindo para as outras perguntas que a gente tem, o Átila Ferreira Prote, de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu vou sintetizar um pouquinho a sua pergunta, Átila. Ele pergunta, com o povoamento haverá mais bloqueios e cancelamentos? Sim, a gente tem um cancelamento de benefícios de famílias que estavam com uma renda, conquistaram uma situação de renda maior do que o limite de meio salário mínimo. Então, todas essas famílias que a renda formal, ou seja, um benefício previdenciário, aposentadoria ou aquele do mercado do trabalho formal, com carteira assinada, essas rendas que se forem identificadas e na hora do cálculo da renda do cadastro único, que faz toda ali a avaliação da informação de renda, se for identificado que fica superior a meio salário mínimo por pessoa da família, esse benefício é automaticamente cancelado. Mas a maioria das famílias que a gente tem esse processo do povoamento da informação do CNIS, elas migram para a regra de proteção. Tá? Então, é um número muito mais significativo. Desse mês eu posso até depois aqui compartilhar com vocês quais são os dados, mas é um número muito maior do que o que a gente tem de cancelamentos. A gente tem cancelamentos? Tem cancelamentos, afinal de contas a gente sabe que as famílias têm a oportunidade, algumas vezes muitas vezes de ingressar no mercado formal. Existem outras estratégias de superação da pobreza conectadas com o programa Bolsa Famílias e desenvolvidas pelo MDS para que a gente consiga construir essa plataforma de apoio às famílias. Tá? Então, a regra revisando, então, não existe um tempo máximo de permanência para uma família, para um cidadão no programa Bolsa Família. Contudo, se entrar em regra de proteção, pode ficar no programa por até 2 anos. Se durante esses 2 anos a renda baixar, deixa de existir esse limite de 2 anos. Por exemplo, se por uma infelicidade a família perde a renda formal e volta a ficar com uma renda de R$ 200, por exemplo, ela não está mais em regra de proteção, ela já está em regra de elegibilidade. Então, não se aplica mais esse limite de 2 anos. Tá? Esse limite dos 2 anos é enquanto ela permanecer acima de 218 e de, no máximo, meio salário mínimo. Tá? Então, o tempo de permanência só se aplica para quem está em regra de proteção, no caso, no máximo 2 anos. Quem está em regra de proteção tem a revisão da elegibilidade mensal, tá? E pode, inclusive, depois mesmo que saia do programa, a regra de proteção tem uma especificidade interessante. Por exemplo, a família saiu do programa, de fato, manteve a sua constância da renda por esses 2 anos, mas se identificou que depois, infelizmente, ela perdeu a renda. No 3º ano, ela perdeu essa renda. Então, o que acontece? Ela pode procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade e solicitar um retorno ao programa. Vai atualizar o cadastro e vai solicitar. Isso a gente chama de retorno garantido, que está previsto na lei do Bolsa Família. Então, esse processo é um processo automático. A partir do momento que se atualiza a informação do cadastro, não existe uma pendência, existe o perfil de elegibilidade para voltar ao Bolsa Família, o município vai conseguir retornar essa família ao programa. Mas é isso, o cadastro tem que estar atualizado, as informações têm que estar consistentes, sem pendências de qualquer natureza,
e aí a família vai poder voltar ao Bolsa Família. Esse retorno ao Bolsa Família, ele é automático? Ele é instantâneo? Não é instantâneo. A gente tem um calendário operacional do programa que nos diz quando é que as ações que a gente faz em cada dia, quando é que elas vão refletir. Né? Então, elas vão refletir nesse mês de novembro? Como a gente já está no final do mês, não. Vão refletir no mês de dezembro? Provavelmente. Tá? Então, é importante a gente conhecer bem esse instrumento do calendário operacional. Para a gente finalizar, nós temos ainda o processo em que nós tratamos Vou pegar aqui a última pergunta, me desculpem. Nós temos aqui uma pergunta que fala sobre o limite de unipessoais por município. Joselita Rodrigues Gaia, de Caldas Novas, e Rosimeire Bezerra dos Santos, de Recife, Pernambuco, fizeram perguntas muito semelhantes. O limite de unipessoais, né, de atendimento de unipessoais no Bolsa Família por município permanecerá em 16% para a entrada de novos beneficiários unipessoais? O que acontece não, né? Não. O que a gente sinalizou na portaria? Este valor será revisado. Ele vai ser revisado neste momento? Não. Neste momento, a gente ainda não tem novos dados do IBGE para que a gente possa revisar os números. Assim que a gente tiver, esses números serão revisados e serão atualizados, divulgados a todos. Obrigada.